Olá, professores. Este é o trabalho final de curso, parte número 2, substituição parcial do concreto armado em vigas por concreto reforçado com fibras. Meu nome é Júlio Victor. E o meu nome é Giovanni Luiz Carrocini Silva. Quando é feito um projeto voltado a estruturas de concreto, é necessário que haja consciência com relação à durabilidade desse material, assim como as implicações econômicas da durabilidade, pois o custo de reparo e substituição de estruturas com patologias é algo muito significativo dentro do orçamento total de uma construção. Atualmente, diversos pesquisadores estão com foco no levantamento de patologias em diversas edificações e foi observado que a principal patologia sofrida pelo concreto armado é a corrosão das suas armaduras. Este gráfico aqui é de uma pesquisa atual efetuada no ano de 2018, onde o levantamento de manifestações patológicas foi feito na região centro-oeste de Minas Gerais, e seu índice de geração de problemas estruturais devido à corrosão da armadura é de aproximadamente 72%. Né? A partir disso, esse trabalho tem como objetivo efetuar a substituição parcial do concreto armado por concreto reforçado com fibras, analisando o acréscimo de momento fletor proporcionado por elas. E a fibra escolhida nesse trabalho foi a macrofibra de polipropileno. Para esse estudo, foi utilizada uma macrofibra de PP fornecida pela empresa Densa. Com relação a essa fibra, não há nenhum tipo de regulamentação para o seu uso. Ela tem potencial para substituir a fibra de aço, com relação ao estudo feito pelo Salvador e Figueiredo em 2013. Ela é indicada a ser incorporada com teores acima de 1,5% para a otimização da costura de falhas que surgem na matriz. As macrofibras geralmente possuem um baixo modo de elasticidade e não são eficientes contra o controle de microfissuras, pois devido à sua geometria estão costurando falhas superficiais, aumentando a tenacidade do composto e concedendo resistência à tração pós-fissuração. Com relação às características físicas da macrofibra utilizada no nosso estudo, ela possui um comprimento de 54 mm, uma massa específica de 0,91 gramas por centímetro cúbico, uma resistência à tração de 475 MPa, um módulo de elasticidade de 9 gigapascais, sendo considerado uma fibra de baixo módulo, pois apresenta um módulo menor do que o do concreto convencional, que está entre um intervalo de 25 a 30 gigapascais. Com relação ao esforço e interação fibra-matriz, quando o concreto é exposto a um esforço normal de tração, as linhas de tensão elas tendem a se concentrar nas extremidades das fissuras, né? O que acaba desencadeando a ruptura rápida da peça quando a fissura atinge o seu comprimento crítico no concreto. Ao inserir a fibra no concreto, ela acaba trabalhando como ponte de tensão, distribuindo essas tensões de forma homogênea por toda a peça, minimizando a concentração das tensões nas extremidades das suas fissuras. A zona de transição é uma interface que existe entre as partículas de agregado e a pasta de cimento hidratada. A microestrutura da matriz na vizinhança do reforço fibroso é bastante diferente do resto das matrizes. A natureza e o tamanho da zona de transição depende do tipo de geometria do agregado, do volume de fibra inserido e do desenvolvimento tecnológico feito no concreto. Quando as fibras são inseridas, como reforço de matriz cimentícia, a microestrutura da zona de transição em torno da fibra é bastante similar à dos agregados no concreto. Ela é caracterizada por uma alta porosidade e grandes depósitos de hidróxido de cálcio em torno da fibra. Esse tipo de formação é uma consequência do efeito parede. Em virtude da microestrutura da zona de transição, existe um grande interesse em se modificar a natureza da zona de transição para que a aderência à fibra matriz possa ser melhorada. Para isso, nós devemos nos atentar a uma cor adequada, à forma que é desenvolvido o traço e, por fim, o uso de materiais pozolânicos como a silicativa, que tem como função incrementar a qualidade da zona de transição e, consequentemente, o comportamento do material. Bom, dando sequência, irei comentar sobre o programa experimental desenvolvido no trabalho, que se dividiu em 3 etapas: o desenvolvimento do diagrama de dosagem para o concreto referência, o desenvolvimento do diagrama de dosagem para o concreto fibroso e, por fim,
a realização de ensaios comparativos de flexão 4 pontos. Nessa primeira etapa, foi utilizado o método de Helene-Terzian para o desenvolvimento do traço. Esse método prevê um ajuste entre as proporções dos materiais que constituem o concreto, relacionando com o teor de argamassa seco. Para em seguida, então, desenvolver o diagrama de dosagem da viga para o concreto referência e também para o concreto fibroso. Após definir o teor de argamassa seca, que é expresso pela letra alfa para o concreto referência, onde este tem seu alfa ideal igual a 53,5%, foi desenvolvido então o diagrama de dosagem. Através dos resultados obtidos em ensaios, foi possível traçar as curvas de Abrams e Lise, sendo a curva de Lise o gráfico à direita, que representa a curva de abatimento em relação à proporção de agregados do compósito e a relação água-cimento a ser utilizada. Também foi possível desenvolver a curva de Abrams, que expressa a resistência atingida pelo concreto em relação ao fator água-cimento em 3 idades distintas, sendo elas 3, 4 e 28 dias, e essas resistências foram expressas adiante da apresentação. Para o concreto fibroso, foi definido que para analisar o teor mais adequado de macrofibra era necessário realizar uma medição do ganho da resistência à compressão e tração na flexão. Então, foram definidos os seguintes teores de fibra: 0, 1,5%, 2%, 2,5%, respectivamente. Para realizar o ensaio de compressão, foram utilizados corpos de prova cilíndricos. Após realizar esses ensaios, pôde-se observar que o aumento na resistência não foi muito significativo quando há adição de macrofibra no compósito, onde a fibra não atua de forma plena quando o corpo de prova é submetido a esforços de compressão. Para um teor de 2,5% de macrofibra, houve um ganho de resistência de 6,83% em relação à amostra com teor de 0%. O ensaio de flexão 4 pontos foi feito com o objetivo de comparar os teores de fibras incorporados no traço com o teor ideal de argamassa de 70%, e a partir dos resultados gerados nestes ensaios, será definido o teor mais adequado para realizar o ensaio final, levando em conta o acréscimo de resistência, a tração na flexão, tenacidade à flexão e o coeficiente de ductilidade. Para a realização desse ensaio de flexão 4 pontos, foi utilizado um corpo de prova prismático, do qual está ilustrado na imagem, onde este possui a dimensão de sua seção transversal de 40 por 40 mm e comprimento de 160 mm, não se adequando à norma ABNT-NBR 5738 de 2015 e à norma japonesa JSCE SF4 de 1984. Entretanto, a norma japonesa foi utilizada como referência para análise dos dados obtidos. Para a análise do ensaio 4 pontos, para cada teor de fibra incorporado, foi gerado o gráfico carga por deslocamento, seguindo a norma japonesa JSCE SF4 de 1987. O cálculo da tenacidade à flexão é realizado de acordo com a área sobre a curva do gráfico carga por deslocamento vertical. Pode-se observar que houve um aumento considerável dos resultados da tenacidade e da resistência à tração com relação às amostras que possuem fibras na sua composição. As amostras de 2% e 2,5% apresentaram os maiores resultados. É notável que com o aumento no teor de fibra de 2% para 2,5%, houve um decréscimo no desempenho com relação ao aparecimento da primeira fissura e, consequentemente, na resistência à tração à flexão. Entretanto, a quantidade de amostras analisada precisa ser reavaliada para se ter um resultado e uma conclusão mais precisa sobre o desempenho da inserção desses dois teores em específico no concreto. Analisando a tenacidade, de acordo com a norma japonesa, o teor de 2% apresentou o melhor desempenho entre todos os teores. Entretanto, ainda assim, apresentou um desvio padrão alto, de 272,81, e um coeficiente de variação de 16%, enquanto o teor de 2,5% apresentou um desvio padrão de 482,32 e um coeficiente de variação de 32%, tendo os valores menos confiáveis, reforçando que é necessário realizar um ensaio em uma quantidade de amostras maiores para obter um resultado mais preciso. Levando em conta também a influência que as dimensões do corpo de prova têm nos resultados, trazendo uma variabilidade alta dos resultados, caso não seja levado em conta a relação entre as dimensões da fibra estudada e do corpo de prova utilizado para realizar as análises.
Para este estudo em questão, o melhor teor para avaliação da comparação entre os resultados das vigas seria o teor de 2%, que teve resultados superiores e uma variação menor com relação ao teor de 2,5%. Entretanto, este estudo irá contemplar análise para o teor de 2,5%, o qual já havia sido realizado previamente. Após definir o teor de argamassa seca de 70%, foi desenvolvido o diagrama de dosagem, onde foram levados em conta a adição de aditivo e 2,5% de macrofibra. No entanto, é possível notar que para o traço 1:4, referente ao traço pobre do diagrama, houve uma irregularidade nos resultados, possivelmente por conta do alto teor de argamassa e exigência de uma alta relação água-cimento. Para o desenvolvimento da armadura longitudinal da viga de concreto armado sem fibra, a princípio foi utilizado como referência o trabalho da Mayra Lopes, que se trata da substituição parcial de armadura de flexão por fibras de aço em viga de concreto, onde ela utiliza 4 barras de 16 mm. Entretanto, a bitola escolhida por ela, mais a quantidade de barras da armadura longitudinal, a estrutura entraria no domínio 4, o intervalo considerado superarmado, no qual a estrutura rompe por compressão. Para analisarmos o domínio 2A, onde a barra ela rompe por tração, a seção da barra longitudinal deve ser reduzida de forma a tirar a seção do intervalo superarmado. Por essa razão, foi adotada a princípio 4 barras de 8 mm, como é definido no nosso projeto. Seguindo o cálculo da armadura longitudinal, pode-se concluir que a linha neutra se encontra no intervalo do domínio 2A, o momento resistente é de 19,08 kN e o carregamento aplicado para levar a peça à ruptura por momento fletor é de 4.862,38 kgf. Já para o cálculo da armadura transversal, foi realizada a distribuição de 8 estribos de diâmetro de 4,2 mm por metro, tendo como cortante resistida pela peça um valor igual a 57,94 kN e o espaçamento mínimo entre estribos de 12 cm, aguentando o carregamento aplicado para levar a peça à ruptura por cortante de 11.812,44 kgf. Com relação ao slide feito anteriormente, esse seria o esquema da armadura da viga sem a macrofibra, onde o espaçamento entre o estribo respeita o espaçamento mínimo calculado, que seria de 12. O estribo desse esquema tem 11,25 cm. A viga de concreto armado reforçada com a macrofibra de PP também segue a mesma linha de raciocínio desenvolvida pela Mayra Lopes, onde para analisar o acréscimo de momento fletor ela reduz 50% da armadura longitudinal. Da mesma forma que o cálculo da armadura sem a macrofibra, pode-se concluir que a linha neutra se encontra no intervalo do domínio 2A, onde a gente pode ver que satisfez a condição do domínio, da verificação do domínio. E o momento resistente calculado é de 9,8 kN e o carregamento aplicado para levar a peça à ruptura por momento fletor é de 2.497,45 kgf. Para a armadura transversal, seria utilizada a mesma que para o concreto armado sem fibra, já que o objetivo é que a peça entre em colapso por momento fletor e não pelo efeito da cortante. Contudo, para o ensaio que já foi realizado, houve um equívoco de reduzir também a armadura transversal na mesma proporção que a longitudinal. Por essa razão, é válido calcular qual será o carregamento que o macaco hidráulico terá que efetuar para romper a viga na cortante com essa armadura transversal. Realizando o cálculo da armadura transversal, foi realizada a distribuição de 4 estribos por metro de 4,2 mm, tendo como cortante resistida pela peça com um valor de 47,93 kN, um espaçamento entre estribo máximo de 13 cm e um carregamento aplicado em um ensaio de flexão 4 pontos para levar a peça à ruptura por cortante de 9.766,56 kgf. Pode-se perceber que nesse projeto de armadura que já foi realizado,
o espaçamento mínimo entre os estribos não foi respeitado, aumentando o grau de incerteza do resultado final. Entretanto, através dos cálculos realizados, pode-se observar que a chance da peça romper pela cortante é mínima comparado com a chance de romper por momento fletor. Para a execução dos protótipos, houve a preparação da forma e da armadura conforme o projeto. Após o lançamento do concreto, ele ficou submetido à cura úmida e, posteriormente ao desforme, houve a instalação dos extensômetros. A figura representa a preparação da viga para o ensaio de flexão 4 pontos, onde suas extremidades possuíam apoios fixos. As cargas foram aplicadas com uma distância de 80 cm dos apoios e a distância entre cargas foi de 40 cm. A viga foi posicionada sobre um pórtico de reação e as cargas foram aplicadas através de um macaco hidráulico em uma viga de reação, que por sua vez passava o carregamento a 2 pontos sobre a viga de concreto. Para a realização de ensaio de viga, os carregamentos foram aplicados de forma incremental, a cada 500 kgf. A cada aplicação de incremento de carga, o ensaio era interrompido para a leitura das deformações nas armaduras, deslocamentos verticais das vigas, observação e marcação das fissuras na viga. Para a leitura do deslocamento vertical, cada viga teve 3 prismas fixados na sua face inferior para a leitura dos deslocamentos monitorados pela estação total. Os prismas foram posicionados nas extremidades das vigas, 17 cm de distância de cada extremidade, a fim de avaliar se há um deslocamento vertical expressivo nas extremidades. E também foi colocado no meio do vão, 2 cm deslocados a partir do centro do vão por causa da haste que estabiliza o macaco hidráulico, a fim de se obter os dados relativos à flecha máxima. Ao ensaiar as vigas, foi possível gerar os seguintes gráficos, onde a viga sem a macrofibra apresentou a aparição da primeira fissura com 9,84 kN, enquanto a viga com a macrofibra apresentou a aparição da primeira fissura com 14,85 kN. Ao analisar os ensaios em cada viga, é válido apontar que para a viga do concreto referência foi utilizada uma resistência à compressão de 36 MPa e foi calculado que a peça aguentaria teoricamente um carregamento de 4.862,38 kgf. Entretanto, o ensaio ele foi parado com um carregamento de 4.068 kgf pelo fato do macaco hidráulico ter um limite de carregamento de 5 toneladas e se aproximando desse limite iria contra a segurança do ensaio. Por essa razão, o ensaio foi parado e a viga não entrou no seu estado limite último. Já para a viga do concreto fibroso, foi utilizada a mesma resistência de 36 MPa, só que ao realizar a mistura do concreto, houve segregação do traço, houve a redução de 50% da armadura geral, tanto longitudinal quanto transversal. O carregamento teórico resistente por cortante seria de 9.771,66 kgf, e o carregamento teórico existente por momento fletor seria de 2.497,45 kgf. Quando foi realizado o ensaio, a peça chegou a acumular um carregamento de 3.865 kgf e entrou em colapso em seguida. Ao analisar esses valores, a gente pode perceber que com a inserção da macrofibra, tecnicamente a peça era para ter rompido com o momento fletor de 2.497,45, entretanto ela rompeu com 3.865, demonstrando que houve um acréscimo de resistência para a viga fibrosa. Bom, é notável que mesmo com tantos erros ao determinar a armadura para o ensaio de flexão, a probabilidade de acontecer o colapso da viga por momento fletor é claramente maior que por cortante. Assumindo essa premissa, conseguimos observar que houve um acréscimo de resistência do momento fletor, onde através da razão, que seria o momento experimental subtraído pelo momento de cálculo, sobre
o momento de cálculo, temos um acréscimo de 54,8% com relação ao momento da armadura sem a macrofibra inserida. Falando sobre o mapeamento de fissuras, ao analisar a viga sem a macrofibra, imagem à esquerda, notamos que as primeiras fissuras surgiram na região de maior momento fletor, entre os pontos de aplicação do carregamento, com um carregamento total igual a 1.003 kgfm. Ao contrário da viga de concreto referência, as fissuras das estruturas com concreto fibroso surgiram de maneira mais tardia, com um carregamento total igual a 1.514 kgfm. Sobre o comportamento das fissuras do concreto referência, pode-se notar a presença predominante das fissuras acarretadas por momento fletor no intervalo entre os pontos de aplicação do carregamento, onde as mesmas possuem um crescimento no sentido perpendicular à face inferior da viga, com praticamente nenhuma inclinação aparente, demonstrando o fenômeno de momento fletor puro. Quanto ao intervalo entre os apoios e os pontos de aplicação do carregamento, pode-se observar uma mescla entre os esforços cortante e o momento fletor, pelo fato das fissuras apresentarem uma pequena inclinação, principalmente em pontos próximos aos apoios. Então, podemos afirmar que caso o ensaio fosse prosseguido, a viga iria romper por flexão pura, por apresentar na sua composição fissuras predominantemente perpendiculares. Sobre o mapeamento de fissuras do concreto fibroso, as primeiras fissuras surgiram também na região de maior momento fletor, entre os pontos de aplicação do carregamento. Porém, ao contrário da viga sem a macrofibra, e como já dito anteriormente, as fissuras surgiram de maneira mais tardia. Isto pode ser justificado pelo fato das fibras atuarem como pontes de tensão, distribuindo as tensões de uma maneira mais equivalente quando a peça é submetida a algum tipo de esforço. Nessa estrutura, foi predominante a presença das fissuras acarretadas por momento fletor, no intervalo entre os pontos da aplicação do carregamento, onde elas possuem um crescimento num sentido perpendicular à face inferior da viga. Porém, para esse caso, apareceram algumas fissuras com uma leve inclinação dentro desse intervalo. Quanto ao intervalo entre os apoios e os pontos de aplicação do carregamento, pode-se observar uma mescla entre o esforço cortante e o momento fletor, pelo fato das fissuras apresentarem uma pequena inclinação, principalmente em pontos próximos dos apoios. A partir da análise experimental do comportamento das fissuras da viga de concreto fibroso, em um geral, as primeiras fissuras surgem de forma tardia e o espaçamento entre as mesmas diminui com relação ao concreto referência, proporcionando acréscimo no momento fletor resistente para o concreto armado com armadura reduzida, mas não suficiente para substituir 50% da armadura. É de suma importância demonstrar a equivalência, mesmo de maneira grosseira e desconsiderando os efeitos que a fibra tem sobre o diagrama paralelo-retângulo, da incorporação de um teor volumétrico de 2,5% de macrofibra no concreto armado com armadura reduzida em 50%. Né? Ao desenvolver o cálculo da linha neutra, pode-se observar que a linha neutra ainda se encontra no domínio 2A, a seção do aço agora é de 1,581 cm² e a diferença deles, que seria a área da seção de macrofibra equivalente à seção do aço, agora é de 0,575, praticamente equivalente a 2 barras de 6,3 mm e a uma barra de 8 mm, que foi utilizada no nosso projeto, sendo praticamente possível substituir não 50%, mas 25% da armadura longitudinal quando você insere 2,5% de fibra. A macrofibra ofereceu um acréscimo de resistência ao esforço de momento fletor de 5,37 kN, não sendo o bastante para substituir 50% da armadura longitudinal, sendo apenas possível substituir 25% da armadura estudada. No entanto, é válido apontar que mesmo com a redução geral da armadura, a fibra apresentou pontos positivos superiores à viga de concreto armado, como a apresentação das primeiras fissuras de forma mais tardia, confirmando o reforço que a macrofibra pode trazer para o cobrimento, protegendo a armadura contra ambientes agressivos. Como proposta de continuação deste trabalho, ficam os seguintes tópicos: restabelecimento do método de análise da deformação da viga, desenvolvimento dos ensaios com armadura longitudinal
com barra de 6,3 mm e fixação de armadura transversal para ambos os ensaios. Levantamento econômico, desenvolvimento do cálculo do momento fletor através do método da Hillen e ACI, análise da estrutura com uma microfibra de alto módulo em conjunto da macrofibra estudada e a análise de porosidade.